Olá e bem-vindos à sua primeira sessão de estudo de trouxas, ou sei lá qual o nome que vai ficar para essa nossa conversa. Mas, para quem não sabe, eu sou advogada, eu tenho formação, assim, tenho especialização em direito público. Na verdade, meu foco é mais o direito administrativo, e eu sei que você já está se perguntando por que diabos você está ouvindo isso, mas fica aí, eu vou explicar. E uma coisa que às vezes me chama a atenção quando eu tô conversando com alguns amigos sobre questões de direito, questões de política e tudo mais, é que muita gente não sabe muito bem como nada do nosso sistema governamental e tal funciona. E eu pensei que como a gente tá às vésperas da eleição e como, enfim, tem um monte de questões que a gente precisa resolver, talvez valesse a pena eu falar um pouquinho sobre isso e tentar, na medida do que eu puder, esclarecer, assim, dessa minha maneira goblin caótica que vocês já estão acostumados, por que isso é importante, por que você deveria se importar com as eleições. E eu prometo que a gente não vai entrar no fla-flu eleitoral de tipo, se você vota pra fulano, você é isso, ou se você vota pra beltrano, você é aquilo, porque eu sinceramente não tenho tempo nem energia pra fazer isso, nem interesse, assim, meu objetivo aqui é ser minimamente informativo e tentar, na medida do que eu posso, compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu entendo, um pouco mais do que a pessoa média, pra tentar, enfim, construir isso junto com vocês e quem sabe a gente sair, né, dessa confusão que a gente tá na vida. Então, para começar, já que o mote são as eleições, eu achei importante a gente conversar um pouco sobre estrutura de poder e democracia. A gente aqui no Brasil optou por uma estrutura de poder que divide o poder em 3 braços principais: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E desses 3, a gente tem poder de escolha sobre 2 deles, o legislativo e o executivo. Ou seja, das 3 grandes peças que governam a nossa vida, a gente tem poder de escolha sobre 2 delas. E isso é uma coisa super importante. Isso foi desenhado assim, com os 3 braços, justamente para permitir, primeiro, que não haja super concentração de poder em um deles, e segundo, que eles se controlem mutuamente. Mas a gente não vai entrar nos detalhes disso agora, porque, enfim, isso é toda uma outra conversa diferente sobre sistema de freios e contrapesos, e separação de poder, e várias outras paradas que simplesmente não vai caber nesse vídeo. Mas, tá. Então a gente tem esses 3 braços do governo. E o que eles fazem? Bom, o mais fácil de explicar é o poder judiciário. Porque o poder judiciário é aquele que vai simplesmente pegar e aplicar a lei no sentido de ver, quando há uma controvérsia, quando 2 pessoas estão brigando, quem tem razão segundo o que diz a nossa lei. Claro que não é assim tão simples, claro que tem um monte de ramificações, claro que tem outras coisas que o judiciário faz. Mas é mais ou menos basicamente isso. Já o poder legislativo, bom, legislar, né? Ele é o poder que cria as leis, mas muito mais do que isso, porque quando a gente pensa no poder que cria a lei, a gente frequentemente fica preso na ideia de tipo, tá, eles criam umas regrinhas, e daí? Mas é muito mais do que isso, porque várias das coisas que são importantes pra gente, tipo a política de educação, a política de saúde, todas essas questões que vão afetar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano diretamente, são definidas em lei. Então, não é só assim, ele cria a lei. Não, você tem que pensar no poder legislativo quase como se ele fosse o Dungeon Master, assim, né, fazendo uma analogia com o RPG. Pra quem não joga RPG é um jogo meio que de faz de conta, que nem a gente fazia quando a gente era criança, mas ele é um pouco mais estruturado. E você tem uma pessoa, que é o Dungeon Master, que tá, tipo, responsável por contar uma parte da história e garantir que todos os jogadores participem daquilo dentro das regras estabelecidas não só no sistema que eles tenham escolhido, mas também no mundo que o Dungeon Master criou. E é meio que isso que o legislativo faz, assim, o legislativo vai definir lá em lei, por exemplo, a questão do Sistema Único de Saúde, né? A gente tem previsão na Constituição Federal de que haja um Sistema Único de Saúde, mas isso precisa ser mais detalhado, isso vai ser detalhado na lei. Então, o poder legislativo é super importante porque ele impacta diariamente as nossas vidas. Mas se o poder legislativo é o Dungeon Master, então o que é o poder executivo? O poder executivo são os jogadores, e eu sei que pode parecer contraditório, porque afinal de contas, normalmente no RPG a gente tem um Dungeon Master e vários jogadores. E se a gente pensar nos cargos de legislativo e executivo, tá ao contrário. A gente tem uma pessoa no executivo, ou seja, o presidente, o governador ou os prefeitos,
A gente tem uma pessoa no poder executivo, o presidente, o governador ou os vereadores. Não, Nádia, por que você cismou com isso? A gente tem uma pessoa como chefe do poder executivo, né, o presidente, o governador e os prefeitos, e a gente tem um monte de gente no legislativo, sejam todos os deputados federais e senadores, sejam todos os deputados estaduais, sejam todos os vereadores. Agora sim são os vereadores. Mas, na verdade, o poder executivo é muito mais do que só o presidente, o governador e o prefeito. Tem toda uma gama de órgãos que funcionam abaixo deles. Assim, na verdade, o prefeito, ou o presidente, ou o governador, ele vai funcionar como, tipo, o líder dos jogadores. Sempre tem aquele um jogador que, tipo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Então, o chefe do poder executivo, basicamente, é esse líder dos jogadores, só que ele seleciona toda uma equipe que vai, cada um, ficar responsável por uma parte do governo. Então, a gente tem as várias secretarias, ou os vários ministérios. Da edição aqui. Eu me dei conta, depois de eu ter gravado esse vídeo, que eu podia perfeitamente bem recorrer a uma pessoa que sabe muito melhor do que eu sobre o que serve, para que é o poder legislativo e o poder executivo. Então eu vou colocar aqui um insertzinho da minha mãe, que é professora de Direito Administrativo, já foi secretária de Estado, secretária do município, explicando um pouquinho a relevância do voto no poder legislativo e no poder executivo, por que você deveria se importar e tudo mais. Então, vai, mãe, tá contigo. A eleição de amanhã, dia 15 de novembro, versa sobre a composição do poder executivo e do poder legislativo. É neles que você vai estar votando amanhã. O poder legislativo, do ponto de vista técnico, ele é a casa da representação. Quer dizer, o que isso quer dizer? A ideia é que você amanhã deposite seu voto em favor de um vereador, nossas eleições amanhã são municipais, um vereador que te represente, ou seja, alguém que tenha com você uma afinidade de ideias, de prioridades, de pensamento, alguém que seja o canal da sua voz no poder legislativo municipal, que é composto na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal. Esteja atento para o fato de que no legislativo o que se faz é decidir sobre os chamados comandos genéricos e abstratos de conduta, as leis, né? Perceba que o vereador ele não decide sobre botar luz no poste, acertar o asfalto, fazer uma obra que te interesse. O que ele faz é decidir sobre comandos genéricos e abstratos de conduta, ou seja, em bom português, ele fixa as regras do jogo, né? Como as atividades no âmbito da cidade devem acontecer e podem acontecer. De outro lado, você tem a eleição para o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito da cidade. Esse braço especializado de poder executivo, esse sim é responsável por concretizar aquelas escolhas que o Poder Legislativo formulou. Então, esteja atento para a tarefa que cada qual deles faz amanhã e se pergunte, antes de depositar o seu voto, que eu torço não seja nem branco nem nulo, se esta pessoa em que você está votando tem o perfil para te representar, se nós estamos pensando no vereador, ou para cuidar da cidade, executar as tarefas do dia a dia como você deseja que ela seja cuidada, no caso da sua votação para prefeito. Um último lembrete é que sempre é útil, é importante, facilita que haja uma certa sintonia entre o poder legislativo e o poder executivo. Porque se as regras do jogo têm sintonia com os jogadores, é natural que a partida tenha um resultado melhor. Esse é só mais um elemento de informação para que você amanhã tenha a oportunidade de, com o seu voto, contribuir favoravelmente para os destinos dessa nossa cidade tão querida, cidade do Rio de Janeiro. O ideal, é claro, é que a relação entre o legislativo e o executivo seja uma relação de coordenação, de parceria, de fazer as coisas juntos. Por quê? Porque várias das leis que o legislativo é responsável por criar, elas são de iniciativa do chefe do poder executivo. Então, assim, a gente precisa que eles trabalhem par e passo juntos e tal, para conseguir
chegar nos objetivos públicos, né? Naquilo que a gente efetivamente deseja. Porque é basicamente isso que é um governo democrático. E bom, se a gente está falando de estrutura de governo e a sua relação com eleições, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre democracia. E não, eu não vou voltar milênios atrás, nas noites quentes sob um céu estrelado da Grécia Antiga, já diria Sheldon Cooper, para explicar democracia, embora o termo democracia tenha surgido lá nas noites quentes sob o céu estrelado da Grécia Antiga, porque democracia é o governo do povo, né? Demo é povo, cracia é governo, democracia, o governo do povo. Mas, modernamente, a gente já entende democracia um pouco diferente e eu gosto muito da definição de um cabeçãozaço italiano, que é o Norberto Bobbio. E o que ele diz? Pro Bobbio, democracia é o governo do público em público. Então, muito mais do que só o governo do povo, é o governo do povo na frente de geral, assim, exposto, transparente e tal. Essa nova maneira de entender democracia como o governo do público em público aproxima também o público, a gente, o povo, do governo. Por quê? Porque se é o governo do público em público, a gente tem acesso, a gente enxerga, a gente participa do governo. E as eleições são o mecanismo mais tradicional de se pensar quando a gente fala em participação popular no governo. Afinal de contas, é como a gente elege os nossos representantes. Mas é claro que esse não é o único mecanismo possível e viável e tal. Ele é só um deles. E é importante lembrar que quando a gente elege os nossos representantes, eles são eleitos para representar a gente dá a eles um mandato, uma missão. E essa missão é cumprir aquilo que eles prometeram em campanha. É fazer aquilo que eles se comprometeram a fazer porque eles foram eleitos para isso. Ninguém escolhe um candidato para ele chegar lá e fazer o que quiser. O mandato eleitoral não é carta branca, não é simplesmente chegar lá, agora que eu tô no poder, eu não sou mais o Palpatine, eu agora sou o imperador, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante de saber. Porque a gente tem direito de fiscalizar, de acompanhar, de saber o que está acontecendo, de saber como o nosso dinheiro está sendo gasto, de saber aonde o nosso dinheiro está sendo aplicado. E esse é um elemento essencial da participação política, da participação popular no governo. Então, o nosso trabalho não termina só quando a gente elege ou não elege os nossos representantes, né? Porque, afinal de contas, a gente às vezes perde, acontece. Mas ele continua ao longo do mandato e depois dele. A gente precisa acompanhar o que está sendo feito, a gente precisa participar. Às vezes, não tão frequentemente quanto a gente gostaria, o governo abre espaço para ouvir diretamente da gente e a gente precisa participar disso. Se eu conseguir convencer vocês, pelo menos, da importância de não ser um NPC no processo eleitoral, ou seja, não ficar de fora dessa escolha, eu já vou achar que eu vou ter feito, assim, parte do meu trabalho aqui. Porque quando a gente escolhe não participar, a gente acaba escolhendo ser um NPC mesmo, um non-playable character, né? Um personagem que está fora do jogo, sendo diretamente afetado por ele. Uma última coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, mas que é igualmente importante. Eu tenho ouvido muita gente dizer, poxa, mas assim, eu sou um voto só em milhões, por que o meu voto importa? E assim, todo voto importa. Pensa bem, se um monte de gente que acredita, sei lá, que as mulheres têm direito a decisões sobre o seu próprio corpo, deixam de votar porque, meu voto não importa, a gente nunca vai ter direito a decisões sobre os nossos próprios corpos. Se um monte de gente que acredita que o governo deveria ser menor e que deveria focar principalmente nas políticas sociais e tal, e menos em políticas econômicas, isso nunca vai chegar no governo, porque as pessoas não votaram. Então, assim, todo voto importa. E de uma pessoa em uma pessoa a gente faz uma multidão, assim. Por mais que Rise of Skywalker não seja o meu filme favorito na saga, ele tem 2 momentos que são 100% verdadeiros e 100% relacionados a esse momento, que são a fala da Zorii, de que é assim que eles ganham, fazendo a gente achar que tá sozinho, e a fala do Poe, quando ele acha que eles, vão perder e tal, e aí chega aquela armada toda de naves, e ele diz, são só pessoas. Cara, é isso. Se a gente correr atrás, se a gente tentar, se a gente votar, se a gente fizer o nosso voto valer, se a gente fizer a nossa vontade valer,
a gente muda o mundo. Então, assim, não abra mão desse direito super importante. Gerações e gerações de pessoas lutaram, morreram para que a gente tivesse esse direito. Não abra mão de poder participar desse momento. E é isso. Então, eu sei que tá em cima da hora, eu sei que 2020 tá sendo um ano super pesado e que muita gente simplesmente não tem cabeça pra pensar em eleição agora, mas a eleição é amanhã e a gente precisa muito pensar sobre o que a gente quer pras nossas vidas pelos próximos 4 anos. E era meio que esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Se vocês têm alguma dúvida específica sobre como o governo funciona, ou, sei lá, o que são direitos fundamentais, que é um tema que eu adoro, ou por que a frase direitos humanos para humanos direitos é uma frase que você não deveria dizer, sei lá, se você quer saber um pouco mais sobre como você pode participar nas escolhas públicas e tal, deixa aqui nos comentários. Eu sei que esse foi um vídeo bem caótico, mas assim, é a maneira que eu tenho de dizer todas essas coisas o mais claro possível, o mais acessível possível. Se você quiser se informar um pouco mais sobre o que é direito público e por que você deveria se importar com ele, eu tenho 2 recomendações de leitura que são técnicas, mas não são tão difíceis, que são essas aqui. A primeira recomendação de leitura que eu gostaria de fazer é o Fundamentos de Direito Público, do Carlos Ari Sandfeld. Na verdade, os 2 livros que eu vou recomendar são do Carlos Ari, porque eu sou completamente apaixonada por ele. Mas o Carlos Ari é um professor de Direito Público, ele é um administrativista fantástico. E esse livro, ele meio que escreveu para quem está entrando na graduação de Direito entender um pouco mais sobre o direito público. Então, assim, é um carinho, a leitura é super acessível, a linguagem é acessível. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa Constituição, um pouco mais da nossa estrutura de governo, esse é um bom livro. E para quem é do direito, ou para quem goste da ideia de talvez se aprofundar um pouco mais em temas de direito, Direito Administrativo para Céticos é um queridíssimo meu, assim, é livro de cabeceira mesmo. É uma leitura mais técnica um pouco, mas que, assim, confronta algumas coisas que a gente sempre fala sobre o direito administrativo, ou, assim, ideias como princípio, como preguiça e etc. Então, eu recomendo muito a leitura dele, e é meio que isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu provavelmente vou voltar a fazer ele, não com essa regularidade toda, não vai ser um quadro, assim, super recorrente aqui no canal, mas às vezes, eu acho que eu preciso usar a plataforma que vocês tão graciosamente estão me dando pra falar de coisas importantes. Não que nerdice não seja importante, mas assim, não dá pra gente viver Hunger Games e Harry Potter e a rebelião em Star Wars e simplesmente ignorar o que acontece na vida real. Então, é isso. Até a próxima. Que a força esteja com vocês. Sempre.